irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de podermos estudar com os amados mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 9 da Revista dos Jovens. Tem o título Pedras poderiam se tornar pães. O tema da lição do trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como existir e ter uma vida vitoriosa. A revista é comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Lembramos, irmãos, que na descrição do vídeo há links para download dos slides que vamos utilizar em PDF, PowerPoint. Os irmãos podem se utilizar livremente. Pedimos que os irmãos continuem compartilhando, comentando, curtindo, e aqueles que não são inscritos no canal, no YouTube, se inscrevam para contribuir com esse trabalho. O texto principal diz: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8:18. Resumo da lição: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Então vemos que hoje estaremos começando a estudar, na realidade, sobre a tentação de Jesus. Teremos algumas lições falando sobre isso. E hoje eu vou falar aqui sobre a primeira parte dessa tentação. Então veremos que, como exemplo positivo, como já havíamos estudado a respeito de José, que resistiu à tentação e foi vitorioso, hoje nós temos um maior modelo de todos os exemplos que tem na Bíblia, daqueles que sofreram a tentação e venceram, não cederam. E o maior exemplo é o nosso Senhor Jesus, que ele foi tentado em tudo, porém não pecou, para poder nos comprar, para poder nos remir ali na cruz do Calvário. Foi o nosso parente remidor, aquele que substituiu e levou sobre ele todo o nosso castigo, todas as nossas pisaduras, todas as nossas feridas, ele tomou sobre si. Então, para isso, ele não poderia pecar, e realmente ele não pecou. Os objetivos da lição é mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto, explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus e conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. Texto bíblico, está lá em Mateus 4, de 1 a 4, e Deuteronômio 8, 1 a 3, versículo 10 e 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias o seu mandamento ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A introdução da lição diz o seguinte, podemos destacar aqui, que são diversos os exemplos na palavra de Deus de servos e servas que foram tentados e não cederam, mantiveram firme ao que Deus ordenou, rejeitando serem levados ao pecado. Agora, o maior dos exemplos é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas nos deu as lições mais preciosas para entendermos que a tentação é irresistível e que podemos glorificar a Deus dando ouvido à sua palavra e resistindo ao diabo. Então, Jesus é o nosso maior modelo de tudo, Glórias a Deus. Aleluia. E como ele se fez homem, ele esvaziou-se a si mesmo de sua glória para se tornar carne, para ser semelhante a nós, ser tentado de tudo e morrer, Ele pôde possuir as duas naturezas, tanto humana como divina, Então ele era plenamente homem, plenamente Deus, glórias a Deus. Mas na sua natureza humana ele não intervinha, ele não usava os seus atributos divinos para evitar sofrer, evitar ter fome, evitar chorar, evitar cansar. Então, como homem, ele foi plenamente homem, não deixando de ser plenamente Deus. E com isso ele nos dá um modelo, a sua natureza humana ali sofrendo nessas investidas de Satanás,
porém não cedendo, para também nos dar uma direção, um modelo, né, para que nós também possamos estar firmes. O primeiro Adão foi tentado ali no jardim e caiu, né? Cedeu, né? Gerou com isso a morte, trazendo a morte a todos os homens. O segundo Adão foi tentado no deserto, né? Então a gente vê que até o local era mais inóspito, né? Um foi no jardim, com tudo lá, né, em abastança, podendo comer de tudo, e o outro no deserto, ali no meio, ali no final desse período de jejum. Então a gente vê que o segundo Adão, né, mesmo como homem, ele não cedeu, não tentou. Ele não cedeu, ele não pecou, né, diante ali a tentação. E era o próprio Satanás que estava tentando. A gente vê que, né, a investida do diabo foi feroz e pensava o diabo que Jesus, homem, ali iria ceder. O início da tentação. Então, na lição vai falar esse contexto, né? Primeiro, o batismo, né? Ele é batizado ali pelo profeta João Batista no Rio Jordão, que, né, ao ver Jesus indo entre aqueles que chegavam a ser batizados, aí em Mateus 3,14 vai dizer: João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Então, ele não se sentiu adequado, né, para batizar o seu Senhor. Glórias a Deus, né? O Espírito Santo já revelava, né, que era Jesus, né, e quando ele vê Jesus, ele já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. E então diz que era necessário que se cumprisse toda a justiça. Então Jesus é batizado para nos dar também esse modelo. Aleluia. Então nós, né, sabemos que precisamos ser batizados, renunciarmos a nós mesmos, né, matar o velho homem. Jesus não tinha pecado para o arrependimento, mas ele nos deixa esse modelo. Então ele é batizado e depois a gente vai ver que ele também faz jejum, né? Jesus orava, Jesus, aleluia, vigiava, Jesus então operava maravilhas, ele tinha compaixão, íntima compaixão, chorava pelo sofrimento do ser humano, né? E ele buscava, né, amar, né, todo o modelo que ele nos dá, que nós devemos viver, né, como estamos estudando ali no Sermão do Monte na classe dos adultos. Jesus fazia, né? Jesus não só falava, ele não é aquele hipócrita que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então ele praticou tudo isso, cumpriu toda a justiça, para que nós pudéssemos ter, aleluia, um modelo a seguir. Ao sair das águas, Jesus ouviu a declaração inegável de que ele era o Filho de Deus. Logo, essa mesma declaração que Deus havia feito seria usada como trampolim para a primeira tentação por Satanás. A questão é: a quem ouvimos e as palavras de quem damos valor? Glórias a Deus. Aí tem um ponto importante. Jesus recebeu ali então, a visita do Espírito Santo, do Pai. O Pai declarou que era o Filho amado, que tudo comprazia a ele. E nós vemos logo em seguida Satanás colocando em dúvida. Então, muitas das vezes também o inimigo vai nos tentar e vai, né, jogar no nosso rosto dizendo: você não é crente, você não é servo de Deus, você não está servindo a Deus, por que está passando por isso? Então o inimigo é astuto e ele tentou Jesus nesse ponto também, no sentido de que achando que Jesus, como homem, Jesus homem, duvidaria do propósito da sua missão. Conduzido pelo Espírito. Então, continuando o contexto, logo depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas destaca: cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, outro modelo, né, outro detalhe, né? A gente vai usar essa palavra frequentemente nessa lição. Então, Jesus homem, carecia de ser cheio do Espírito Santo, nos dando essa prerrogativa, né, essa diretriz, né, de que nós também, para suportarmos, para vencermos, aleluia, precisamos estar cheios do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, então, é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus não foi para um lugar ermo por conta própria e não agiu por impulso, nem desrespeitou a vontade de Deus. Ele não foi fazer aquilo por conta própria, ele obedecia à voz de Deus, à direção do Espírito Santo. Muitas das vezes também, quando vamos, talvez até entrar numa luta, num desafio, né, queremos fazer talvez um período de jejum como este que Jesus fez, devemos estar também direcionados, né, pelo Espírito, né, e Ele estará, aleluia, nesse processo conosco. O Senhor Jesus precisava passar pela experiência do jejum por 40 dias e depois pela experiência da tentação. Isso nos mostra
que mesmo após períodos de consagração, não estamos imunes ao ataque do diabo. Mais uma vez, Jesus nos mostra, precisamos estar cheios de Espírito, precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos também, aleluia, jejuar. Ele vai dizer isso aos discípulos em determinado momento, né, quando eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino, né, e Jesus disse, essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Então, mais uma vez, nesse molde, Jesus ali nos dando, aleluia, lições através da sua vida, do seu exemplo, né? O exemplo, ele arrasta, né? Então, ele, como a gente, né, lê a respeito sobre liderança, né? Por exemplo, aquele que quer comandar, muitas das vezes está querendo obrigar, né? Forçar, né? Mas o modelo, o exemplo, ele, né, atrai. Então, Jesus, ele nos ensina através dos seus próprios atos. E nós, quando estivermos em posição de liderança, também devemos ser exemplo para os nossos liderados. Então, não adianta você falar, vá, é melhor você ir com ele e fazer também. Ou até ser o primeiro a fazer, para poder, aleluia, seus liderados te seguirem. Terceiro subtópico, Satanás entra em cena. Então, quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito, mas quem tentou foi o diabo, pois Deus não tenta ninguém. Então, quem é o tentador? Quem é o agente da tentação é o diabo. Podemos ser tentados pelo diabo ou pela nossa própria concupiscência, nossa própria carne, pelo mundo. A nossa luta é contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Senhor não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal, visto que Ele é bom, justo e misericordioso. Somente Satanás é descrito na Escritura como agente da tentação de Jesus. É claro que tudo isso passa pela vontade permissiva de Deus. Deus permite, sabendo que no final existe um propósito maior. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou falar aqui sobre o jejum. Mateus registra que por 40 dias Jesus esteve em jejum. Moisés também passou por um período semelhante. Essa é uma prática que nos aproxima de Deus, um momento em que deixamos de nutrir o nosso corpo para dedicar à meditação e à oração, nutrindo a nossa alma e o espírito. Na lição dos adultos também fala sobre o jejum, e é um momento que une-se à oração, potencializa a oração, um momento que queremos mais nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o jejum, como alguns ensinam, que é para você barganhar com Deus. Eu vou fazer o jejum para Deus me dar isso. Não. Você vai fazer jejum para chegar mais perto de Deus, para falar mais com Ele, para, aleluia, você se dedicar, todo o seu ser, todo o seu corpo ali, e eliminar naqueles momentos os prazeres carnais, até mesmo tanto a alimentação e outros prazeres. Às vezes a pessoa jejua, mas está lá na rede social, jejua e está lá na Netflix. Não. O jejum é um momento que você vai guerrear ali, você vai, aleluia, submeter o seu corpo, para que o espírito seja alimentado e não a carne naqueles momentos. Então é um momento que a gente, na revista dos adultos, vai falar que é um momento, o jejum era aplicado em situação de lamentação, de confissão, de pecado, ou em momentos em que você estava ali, se preparando para a guerra. Glórias a Deus. Então é um momento que você vai ter uma decisão difícil. E Jesus estava se preparando ali para o seu ministério. Ele estava iniciando ali agora o ministério. Então, era um momento que ele precisava se revestir mais de Deus. Então, ele também nos dá, mais uma vez, o exemplo. Louvado seja o Senhor. O segundo tópico, irmãos, diz a chegada do inimigo. Então, Jesus teve fome. Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, alimentação. É comum, quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimento, venha sentir fome. Jamais foi pecado ter fome e muito menos se alimentar. Então Satanás é sutil, então ele traz essa abordagem, tentando enganar ali Jesus. Então nós temos esse instinto da fome, então é uma necessidade nossa. Nós temos várias necessidades, aqui no quadro, na revista dos jovens, vai dizer aqui, por exemplo, as tentações, fazer pão, necessidade física, fome. Depois a gente vai estudar em outras lições, afrontar a Deus desafiando a resgatar-nos com base na má interpretação, na má aplicação da Escritura, como Satanás fez do Salmo 91. Então, outra necessidade emocional, segurança. E, por último, então, necessidade psicológica.
importância, poder, realização. Então a gente vai ver que Satanás, ele tentou Jesus nas 3 esferas, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas Jesus, né, ele suportou toda essa tentação e venceu. Glórias a Deus. Satanás imaginou achar o caminho para o coração de Jesus, né? Então, através das necessidades. No momento aqui, a necessidade da preservação ou de se alimentar. Não faltavam pedras naquele deserto. O inimigo se utilizou de um elemento natural para tentar Jesus em uma necessidade também natural. Satanás acreditava que não seria tão difícil convencer Jesus a agir usando seu poder para satisfazer uma necessidade física, lícita. Então a gente vai ver também mais à frente que Satanás, ele tenta com que Jesus, né, mude aquela situação usando seu poder como Deus, né? Então transformar a pedra em pão não era algo natural, era um milagre. Então Satanás vai tentar Jesus dele, né, que havia se esvaziado da sua glória e do seu poder, usar agora esse poder em benefício próprio, para satisfazer a sua própria necessidade. Porém, Jesus resistiu a essa tentação. E isso também, como veremos, Satanás pode lançar sobre nós, né? Fazer com que alguma coisa que esteja próxima à nossa mão e ele diga, não, está aí pertinho, pegue. É para uma causa nobre. Então, essas causas nobres, entre aspas, que o inimigo pode vir soprar no nosso ouvido, né? É como, né, o princípio lá maquiavélico, né? Os fins justificam o meio, né? Então, para você chegar naquele fim que é nobre, então vale qualquer coisa. Não, não é assim. Então, Jesus sabia que não era para ele usar o seu atributo ali em benefício próprio. Ele estava ali no processo, ele estava ali no deserto, né, obedecendo a Deus, então tinha que esperar o tempo de Deus para acabar aquele momento de aflição, aquele momento de necessidade, na qual a gente vai ver mais à frente que os anjos vêm servir Jesus. A gente sabe que quando ficarmos firmes, aleluia, e não cedermos, temos recompensa do céu, louvado seja o nome do Senhor. Por isso o termo, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós obedecemos e esperamos no Senhor, né, como vimos na lição passada, né, necessitamos confiar em Deus e não confiar, né, maldito homem confia na sua própria carne, no homem, no seu próprio braço, ou, né, busca socorro longe da vontade de Deus. Então, vigiemos. Segundo subtópico, se tu és o Filho de Deus. Após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como Filho de Deus. Como falamos, né? Então, o inimigo às vezes vem também e nos tenta dessa forma. Mas você não é crente, você não está servindo a Deus, você não é um cantor, você não é um professor, você não é um pregador da palavra. Como é que pode você estar passando por essa situação? Como é que pode você estar nessa luta, nessa prova? Então o inimigo também foi tentar Jesus e nenhuma declaração que ele havia recebido do céu, né? Lá no seu batismo, né? Tu és meu filho amado. Então Satanás pegou essa deixa para agora, né, tentar ali fustigar o nosso Senhor Jesus ali no deserto, né, na sua natureza humana. Lançar essa dúvida, né? Então o inimigo é astuto. Há 40 dias Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que Jesus era o Filho amado. Enquanto o Senhor fez uma afirmação a respeito da divindade de Jesus, Satanás trouxe a dúvida, como ele fez com Eva, né, dizendo, não, Deus falou que não podia comer de nada, Eva falou, pode comer tudo, só não pode comer daquele fruto. Né? Satanás vai distorcendo, né? Não pode nem tocar, sabe? Depois dizendo, não, provavelmente se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então ele lança a dúvida para poder, né, derrubar o homem na sua tentação. Então, interessante aqui na lição que vai dizer que o inimigo de nossas almas, ele vem nos tentar nos pontos fracos, mas também pode nos tentar nos pontos fortes. Interessante isso, né? Às vezes você, né, terminou de fazer uma obra, executou algo para Deus, daqui a pouco vem muitos elogios, né? E aqueles elogios acabam te gerando orgulho no coração. Então o inimigo pode tentar no ponto fraco e também pode tentar no ponto forte. As palavras do inimigo, mesmo que aparentemente simpáticas, levam sempre ao pecado e à morte. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então não devemos ficar espantados pelo fato de Satanás sempre colocar em xeque o que Deus fala. Ele sempre vai desfazer da palavra de Deus. Foi assim no Éden, tem sido assim em nossos dias. Se Deus falou e se cremos que Ele é verdadeiro, Romanos 3,4, não colocamos à prova suas palavras. Ele não abre sua boca em vão. Então as promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Glórias a Deus, toda a sua palavra passa os céus e a terra, a palavra permanece. Então que nós creiamos na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda que o inimigo venha usar a situação para tentar distorcer alguma coisa, fiquemos firmes. Mais uma vez citando o versículo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem vive a partir do momento que ele crê e obedece na palavra de Deus. Pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto e com fome. Então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Não seria pecado Jesus ter suprido a sua necessidade de comer após 40 dias de jejum, mas usar sua prerrogativa de filho de Deus para manipular os elementos da natureza e transformá-los para benefício próprio, sim, seria pecado. Então Jesus tinha todo o poder. Jesus poderia até agir dessa forma, para suprir sua necessidade. É claro que no momento que era para a glória de Deus, o poder de Deus estava ali na vida de Jesus, Ele também era plenamente Deus, mas não era correto ele usar agora essa prerrogativa para o seu próprio bem. Ele tinha que sofrer toda aquela situação para ser vencedor. Glórias a Deus. Como ele sofreu a cruz. Pedro, no momento que Jesus estava sendo preso, Pedro então tenta ali interromper aquele processo. Tenta se revoltar, cortar a orelha ali de Malco. Mas Jesus disse, se eu quisesse, Pedro, mandaria, miríades de anjos agora aqui para interromper essa situação. Então Jesus tinha todo o poder, mas ele estava cumprindo toda a justiça. Ele estava ali para poder se entregar por nós, para passar por toda essa dor e aflição e até a tentação. Glórias a Deus. Com a diferença, o segundo Adão não cedeu, não caiu, não pecou, para poder ele ir para a cruz como Cordeiro de Deus, imaculado, para nos tirar o pecado, para levar o nosso pecado sobre ele. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou o preço nosso. Só sem pecado ele poderia pagar esse preço. Glórias a Deus. Então, tudo aqui era necessário que Jesus passasse. E como ele estava na direção do Espírito Santo, também um momento de ser servido chegaria. E não era para ele se antecipar. Muitas vezes passamos por uma luta, uma aflição, e também se formos fiéis e esperarmos com paciência no Senhor, no tempo certo, aleluia, Ele vai se inclinar para nós e vai nos tirar por cima, glórias a Deus. Não havia qualquer ilicitude em se alimentar depois de terminado o jejum. E naquele deserto não havia restaurante ou lanchonete que pudesse servir a Jesus uma refeição digna. Então aqui nos dá uma lição de que nós não devemos buscar atalhos, devemos passar pelo processo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos concede prerrogativas e talentos para serem usados na sua obra, mas quando utilizamos para satisfazer nossa necessidade, estamos nos desviando do propósito para o qual fomos chamados. Então, por exemplo, Deus nos dá dons a um cantor, abre a porta da palavra para um pregador. Então aí não cabe, não deve ser usado para comércio, não deve ser usado para você enriquecer com isso. Sirva ao Senhor, Claro que não é errado você receber uma oferta, alguém te abençoar com os custos que você está tendo, mas qual é o propósito? Será que é para adorar o Senhor mesmo ou é para enriquecer? Que Deus nos ajude, pois o inimigo continua nos tentando. Terceiro tópico, nem só de pão. Então, o povo no deserto, primeiro subtópico. Então a gente viu que na leitura bíblica tem lá o texto sobre a tentação de Jesus, e a referência também em Deuteronômio falando sobre Israel. Então é interessante que diz aqui: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, toda aquela luta, toda aquela prova, Deus queria provar, examinar aqueles corações, se eles guardaria os mandamentos ou não.
Interessante também aqui que em Deuteronômio Moisés já está falando para nova geração, né? Para aquela geração que ia entrar na terra, porque a primeira geração ficou esses 40 anos e acabaram morrendo no deserto, por tentar a Deus por inúmeras vezes, né? Lá em Números diz por 10 vezes, mas eles sempre estavam ali tentando a Deus, né? Murmurando, e ficaram prostrados no deserto durante aqueles 40 anos, né? Envelheceram e morreram no deserto. Mas essa nova geração, né? Moisés está repetindo a lei, Deuteronômio, né? Segundo nome, né? Ou repetição da lei, que quer dizer Deuteronômio, né? Segundo a lei, mas já agora uma nova geração, que também passou pelo deserto, mas foi provado, teve fome, né? Te humilhou, deixou ter fome, né? Para provar o que estava no coração. Mas quando clamava a Deus, Deus mandava o maná, mandava o pão. Glórias a Deus. Então Deus provava para ver se eles iam cumprir, se eles iam obedecer a aliança com Deus e obedecer os seus mandamentos. Primeiro, Satanás tentou Jesus colocando em dúvida sua natureza como filho de Deus. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para o povo que estava entrando na Terra Prometida. No capítulo 8, Deus lembra ao seu povo que ele estava saindo do deserto e que de forma sobrenatural o sustento dele havia sido providenciado. Então, quando obedecia, né, Deus estava ali suprindo todas as necessidades. Não deixou a veste envelhecer, a sandália se acabar. Glórias a Deus. E eles tiveram mantimento durante 40 anos no deserto. Aleluia. E o maná Deus deu até que eles entrassem na Terra Prometida, plantassem e colhessem a primeira colheita. Só aí que cessou o maná. Deus é fiel. Então, se nós obedecermos, Deus é aquele que nos sustém. A cada dia o Eterno provia o necessário para o seu povo, que passou décadas sendo alimentado por Deus. Deus dava pão, dava água, dava carne, mesmo quando se rebelou contra ele. Não havia restaurante, lanchonete e comida no deserto. Os hebreus a cada dia viam Deus providenciando o que era necessário para a sua subsistência. Ao entrar na terra prometida, deveriam se lembrar de que o que lhes parecia natural, na verdade, era a bondade de Deus em ação. O grande perigo para o qual Deus alerta é que eles estavam tão acostumados aos milagres que poderiam imaginar que tudo do que precisavam era normal. Essa parte aqui também nos chama atenção no sentido de que, às vezes, a gente se acostuma com a bênção, irmãos. Deus tem cuidado de nós e a gente começa a achar que tudo, né, cai do céu sem nenhum propósito, né, sem nenhum esforço, sem nenhum preço. E às vezes daqui a pouco a gente está querendo se desviar, esfriando, deixando Deus. Irmão, nós somos dependentes de Deus. Aleluia, Ele é o nosso provedor. E quando a gente acha, não, tenho meu trabalho, estou conseguindo aqui minhas coisinhas, irmão, tudo vem de Deus. Aí a pessoa começa a achar, né, que a sua provisão vem do seu braço, da sua força. Aleluia. Não saia da presença de Deus. Aleluia. É como Deus tinha dito aqui para Israel, né? Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, é muito fácil sermos tentados a esquecer das bênçãos que Deus tem nos dado diariamente. Glórias a Deus. Segundo subtópico está escrito, ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras e de forma correta para responder a Satanás. Ele não se baseou na sua força de vontade ou na sua divindade, mas na palavra de Deus. Se cremos que ela tem a resposta de que necessitamos hoje, entendemos também que é possível ser tentado e resistir a Satanás meditando no que Deus disse e praticando. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então podemos vencer a tentação também quando a palavra está no nosso coração, está na nossa memória. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos vencer a tentação citando a palavra, não pela nossa força, mas pelas promessas, né? Pela fidelidade do nosso Deus. Nem só de pão, o terceiro e último subtópico, comer não é pecado. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Então, é claro que Jesus não está dizendo que não precisa comer. E ai de nós se Deus não der o pão, né?
Mas Jesus está dizendo aqui que o caminho certo é a obediência e é não pecar. É se manter na dependência desse Deus maravilhoso. Os hebreus que entraram na terra prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus. Mas eles foram lembrados por Moisés que era o Senhor que os sustentava. A provisão diária de maná não era natural. Isso servia de lição para o povo. O sustento diário não é o mais importante. Eles haviam sido mantidos vivos porque Deus prometeu levá-los à terra prometida. E por isso eles viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que precisamos é da palavra diária de Deus para nos sustentar. Ele não condena que nos preocupemos com o sustento necessário, mas nos adverte de que é preciso estar diariamente debaixo da vontade de Deus. Então, aleluia, né? Por isso que a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Glórias a Deus. Você não pede o pão para o mês todo, você pede o pão diário, porque no outro dia você tem que orar de novo. Então, essa dependência, essa comunhão com Deus tem que ser, aleluia, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, fazendo assim, é claro que a gente se lembra de que é Ele que provê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E as suas promessas, a sua palavra é fiel. Glórias a Deus. Concluindo, irmãos, graças a Deus por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando se alimentar, depois de um período extenso de jejum. Entretanto, ele não cedeu à tentação de usar a sua glória para satisfazer uma necessidade pessoal, nem se voltou contra Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Amém? Então ele não se antecipou, ele esperou o processo, esperou a direção do Espírito Santo e no tempo certo ele foi servido, glórias a Deus. Né? Dando modelo também que se perseverarmos até o fim, quando formos tentados, formos provados, resistirmos ao inimigo, ele vai fugir de nós, né? E Deus vai mandar os anjos também para nos abençoar, para nos servir. Amém? Aleluia. Todo o tempo o Senhor é bom e o Senhor é bom em todo o tempo. Glórias a Deus. Próxima lição estaremos estudando a lição 10, que tem o título Interpretando Erroneamente as Escrituras. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por toda a tua palavra, Pai, que nos alimenta, aleluia, que nos sustém, que nos fortalece, Pai, aleluia, e nos dá a viva esperança. Santo de Israel, obrigado pela provisão, obrigado pelo teu cuidado de cada um, Senhor. Fortalece os jovens, limpa, Pai, sua mente, seu coração, purifica-nos, Pai, para que não venhamos a pecar contra ti. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.